Nós já discutimos antes a conexão entre simetrias e leis de conservação com base no formalismo lagrangiano. Naturalmente, deve ser possível descrever essa mesma conexão no formalismo hamiltoniano. Então, é isso que eu gostaria de discutir a partir de agora. A passagem do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano requer a introdução dos momentos conjugados às coordenadas, que são definidos por essas equações aqui. Estas equações devem ser resolvidas. Aqui há um conjunto de N equações, se o sistema possui N graus de liberdade, e estas N equações devem ser resolvidas para as velocidades, que, portanto, são expressas como funções das coordenadas, dos seus momentos conjugados e do tempo. A hamiltoniana é definida por esta expressão aqui. O resultado mais simples que nós vimos, que relaciona simetrias com leis de conservação, é um teorema que diz que, se uma certa coordenada da lagrangiana é cíclica, então o momento conjugado a essa coordenada é constante de movimento. Relembrando, QI é uma coordenada cíclica se a lagrangiana não contém essa coordenada. A derivada parcial da lagrangiana em relação a esta coordenada é zero. Ora, se a lagrangiana não depende da coordenada cíclica QI, estas equações também não contêm a coordenada cíclica QI, já que a lagrangiana não depende dessa coordenada. Portanto, quando estas equações forem resolvidas para as velocidades, serão obtidas expressões das velocidades como funções das coordenadas momentos e tempo, em que não aparecem nestas funções FK a coordenada, não aparece a coordenada QI. Ora, se a coordenada QI não aparece nessas funções FK, quando substituirmos as velocidades por suas expressões como funções dos Qs, Ps e do tempo, aqui e dentro da lagrangiana, o resultado é que a hamiltoniana também não dependerá desta coordenada da qual a lagrangiana não depende. Ou seja, QI é cíclica da lagrangiana se e somente se QI é cíclica da hamiltoniana. Ou seja, se uma coordenada não aparece na lagrangiana, também não aparece na hamiltoniana. Pelas equações de Hamilton, PI ponto é menos d ronde H d ronde QI, que, portanto, é zero se QI é cíclica. E este aqui é, de novo, o mesmo resultado já obtido na mecânica lagrangiana, que afirma que, se uma certa coordenada é cíclica, o momento conjugado é constante de movimento. Então, nós reobtivemos este resultado, encontrado originalmente na dinâmica lagrangiana, agora aqui no contexto da mecânica hamiltoniana. Da mesma maneira, aqueles teoremas gerais que relacionam invariância sobre translações e conservação do momento linear, e invariância sobre rotações e conservação do momento angular, também podem ser obtidos aqui no contexto da dinâmica hamiltoniana. Por exemplo, consideremos translações. Então, suponhamos que tenhamos um sistema de partículas descrito
por uma hamiltoniana. É conveniente aqui usar coordenadas cartesianas, ou seja, R1, Rn até Rn são os vetores de posição das n partículas, P são os momentos conjugados a esses vetores posição. Uma translação é uma operação da seguinte forma: cada vetor posição é deslocado da mesma quantidade que vamos supor infinitesimal. Então, todos os vetores posição do sistema são deslocados de um vetor infinitesimal. Isto quer dizer que o sistema como um todo foi transladado rigidamente desse deslocamento representado por esse vetor infinitesimal epsilon. Agora, suponhamos que a hamiltoniana seja invariante sob esta translação. Lembrem-se de que uma translação não afeta as velocidades. Então, uma translação não afetará os momentos conjugados aos vetores RI. Só as coordenadas de posição são modificadas por uma translação. Suponhamos que H seja invariante, isto é, delta H igual a zero, onde delta H é a hamiltoniana calculada com as novas posições, os novos momentos são iguais aos antigos, menos a hamiltoniana com as coordenadas originais e momentos originais. Então, isto aqui, por definição, é a variação da hamiltoniana. Mas estamos supondo que a hamiltoniana é invariante, ΔH é igual a zero. Isto implica o seguinte: zero igual a ΔH. Essa diferença é até primeira ordem na quantidade infinitesimal epsilon, igual a esta soma aqui. Mas como epsilon é um vetor que comparece em todos os termos dessa soma, é um fator comum, podemos fatorar esse epsilon e chegamos a isto aqui. Como o epsilon é arbitrário, este produto escalar só pode ser zero com epsilon arbitrário se este vetor for o vetor nulo. Então, temos que soma em I de 1 até N de d ronde H, d ronde RI é igual a zero. Pelas equações de Hamilton, neste caso, nós temos que PI ponto é menos d ronde H, d ronde RI, I tomando valores de 1 até N. Portanto, esta condição aqui é equivalente a soma de PI ponto igual a zero, que é equivalente a DDT da soma dos PI igual a zero. Ou seja, o momento linear canônico total é constante de movimento. Então, esse resultado pode ser resumido da seguinte maneira, no seguinte teorema: invariância translacional implica conservação do momento linear canônico total. Da mesma maneira, pode-se mostrar que se a hamiltoniana for invariante sob uma rotação arbitrária, haverá conservação do momento angular canônico total. Então, basta trocar aqui a palavra translacional por rotacional e a palavra linear por angular. A demonstração é inteiramente análoga à demonstração que foi feita anteriormente e análoga à que foi feita lá
no contexto da dinâmica lagrangiana.